Sejam bem-vindos ao podcast do Gestal Crescer, um oferecimento do Saúde Office, uma clínica materno-infantil, que fica da Dom Alto Seixas. E está aqui falando de um tema bem relevante, que é saúde feminina da adolescência à maturidade. Eu sou o Marcel, apresentador e assessor de Saúde Office, e estou recebendo aqui a doutora Amanda Maued, que é obstetra e ginecologista pós-graduanda em ultrassom obstétrico, e a doutora Catarina Lemos, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Seja muito bem-vindo, minha gente. Obrigada. Bem, pessoal, como esse podcast tem uma missão, a missão é educar e aproximar temas complexos, pessoas que querem levar informações sobre esse tema, nada mais justo de trazer especialistas, que a gente possa ter essa troca e que vocês possam, de alguma forma, de uma forma bem didática, explicar como vocês recebem essas perguntas diariamente em seus consultórios, tá? Então, o intuito desse bate-papo aqui é fazer um bate-bola de forma bem tranquila, e caso vocês queiram acrescentar alguma informação no que a outra doutora está falando, fica à vontade também, tá bom? Vamos lá. Trouxe aqui uma lista de perguntas para poder embasar nosso bate-papo, que é apenas um roteiro, um guia para se tratar. Então, doutora Amanda, quais são os principais cuidados ginecológicos que uma mulher deve ter desde a adolescência? Prazer, eu sou a Amanda, é uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Falando sobre esse tema tão importante pra gente. Então, sobre os cuidados desde a adolescência, né? A adolescência é um período que a mulher deve começar a procurar um ginecologista e fazer os primeiros cuidados. Inicialmente, a gente deve direcionar essa paciente primeiro para as orientações, de cuidados. É esse período ali que a mãe vai deixar de ter aquela responsabilidade e a menina vai assumir os seus próprios cuidados. Tanto de higiene, uso de calcinhas, vai ter aqueles namorados, então vai ter que ter aquelas orientações em relação à saúde sexual. Então, essa consulta é muito importante. A menina, mesmo que não inicie, precisa estar orientada quanto a isso. Então, fazer a orientação sobre o uso de sabonetes, a maioria dos sabonetes que a gente tem no mercado não são adequados para a saúde vaginal. Então, a gente precisa ter um pH de sabonete que seja adequado para a vagina, para fora da vagina, para a gente não proliferar bactérias, fungos, que nessa idade é bem recorrente, tá? E em relação à saúde sexual, é importante fazer orientação em relação aos contraceptivos. Então, a paciente está ali naquele período que tem uma irregularidade menstrual, começou a ter o sangramento, não sabe muito bem sobre aquilo, pode iniciar a atividade sexual. Então, o anticoncepcional ele serve tanto para regular esse ciclo hormonal, que pode apresentar bastante desconforto para a menina nesse tempo, nesse período, quanto para prevenir gestação precoce, que não é o que a gente quer na gravidez da adolescente, na adolescência, Ok, doutora Amanda, você quer complementar, Catarina? Esse tema da anticoncepção, de doutora Amanda, é super importante, porque no Brasil a gente tem que mais de 50% das gravidezes, elas são não planejadas, E quando a gente olha para as adolescentes, esse número é ainda maior. Então, é fundamental que a gente tire esse mito de a menina só precisa ir para ginecologista quando iniciou a vida sexual. Ela precisa ir desde o início, desde quando ela já toma os primeiros cuidados de higiene íntima, para que não fique aquela sensação de a Junete é só aquela garota que iniciou a vida sexual. Então, tudo que a doutora Amanda falou é importantíssimo. E, inclusive, isso é muito importante porque a gente, como obstetra, geralmente recebe a paciente grávida. Então, a paciente não tem aquele costume de fazer uma consulta de planejamento familiar, de planejar aquela gestação, ver qual é o momento certo, de fazer o anticoncepcional ou não, para desejar planejar aquela gestação, ter aquilo no momento ideal da sua vida, e não ter uma gestação não planejada. Bacana, bacana. Boas informações, gente, já aquecer esse podcast. Vamos lá. Doutora Catarina, como a saúde reprodutiva pode ser preservada e otimizada ao longo dos anos? Então, vamos lá. É um tema que eu adoro, É a minha área de atuação de reprodução humana. Então, a reserva, a fertilidade da mulher, a gente fala sempre em reserva ovariana. E o que é isso? A reserva ovariana traduz para a gente a quantidade de óvulos, que são aqueles gametas femininos, é o que precisa encontrar o óvulo para o espermatozoide para futuramente dar um bebê, tá? Então, nós mulheres, nós temos os nossos óvulos desde quando a gente está lá dentro da barriga da mãe da gente, tá? Por volta da 8ª semana. E a gente tem, no início
início da vida reprodutiva, menarca, a primeira menstruação, a gente passou de 2 milhões de óvulos para 400 mil óvulos. A gente tem uma queda muito expressiva nessa quantidade. E um detalhe importante é que esses óvulos, eles não são renovados. A gente não tem uma fábrica, a gente não fabrica óvulos. A gente tem um estoque que vai se deteriorando, acabando ao todo o ciclo menstrual a cada mês. Então, a gente ainda não tem uma forma de diminuir essa perda que ocorre todo mês. Porém, hoje em dia, há cerca de 40 anos aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de preservar esses óvulos através do congelamento, tá? Essa é uma área muito importante, muito nova e que a gente sempre fala da independência da reprodução da mulher. E é importante ela pensar nessa área, nessa parte de planejamento reprodutivo, como a doutora Amanda falou, desde cedo e de preferência antes dos 35 anos de idade. Entendi. E isso também está relacionado também à adequação da própria alimentação, né, para poder fortalecer e ter óvulos saudáveis também, né? Isso, a gente não tem como aumentar essa quantidade de óvulos, mas a gente tem como melhorar a qualidade desses óvulos, entende? Então, hoje em dia, a gente sabe muito bem que os hábitos, né, o estilo de vida que a gente leva, ele vai influenciar, assim. A gente sabe que o tabagismo, ele influencia negativamente na qualidade dos óvulos das mulheres. A gente sabe que o cafezinho, ele também, tá? A gente tem um limite diário que é saudável, né? O sobrepeso, a obesidade, tudo isso a gente aumenta os radicais livres, a oxidação e a gente piora a qualidade dos nossos óvulos. Então a gente tem essa questão da idade, diminuindo essa reserva ovariana, os óvulos, mas a gente tem essa questão também da qualidade. Entendi. Doutora Amanda, e quais são os sinais de alerta para os problemas ginecológicos que não devem ser ignorados? Então, uma pergunta muito importante são as queixas da paciente, né? Então, às vezes a gente tem um corridentinho, a gente já tem uma secreção fisiológica. Toda mulher tem uma lubrificação normal da vagina. E algumas vezes essa proliferação bacteriana que eu tinha falado anteriormente, ou fúngica, pode ter um desbalanço ali na flora vaginal e propiciar algumas infecções. Então, o corrimento de uma cor não comum, ou um cheiro, ou uma coceira, um sangramento que não é esperado, fora do período menstrual. Isso tudo são sintomas aí que a mulher percebe na região íntima, né? Que devem procurar um ginecologista. Outras coisas também, já voltando um pouquinho para a adolescência, né? Quando começa o ciclo menstrual, o paciente vai começar a ter um sangramento e vai vir ou não cólicas associadas. Mas muitas vezes as meninas têm cólicas muito intensas. Cólicas muito intensas também não são normais, então vale uma investigação. Hoje em dia a gente já tem uma investigação mais minuciosa, mais precisa para o diagnóstico de endometriose, que é uma coisa nova. Antigamente a gente não conseguia fazer muito bem esses diagnósticos, a mulher sofria muito, tinha muita dor, levava até uma infertilidade, que é o tema da doutora Catarina. E a gente ficava meio assim, sabe, sem ter o que fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente consegue investigar, a gente consegue dar uma qualidade de vida para essas meninas, para essas mulheres, e até preservar óvulos, proporcionar uma fertilidade melhor e controlar esses sintomas, né? Que impactam seriamente na qualidade de vida da mulher. Vamos lá, para o leigo entender o que é essa endometriose. Bom, a endometriose é uma doença, tá? O útero, ele tem algumas camadas, né, de tecidos biológicos mesmo, e algumas vezes esse tecidinho que deveria estar dentro do útero, ele se implanta fora do útero, podendo estar no ovário, no intestino, na bexiga, entendeu? Em outros lugares que não é o comum, que não é o normal. Esses implantes fora do útero causam dor, causam infertilidade, esses problemas intestinais, como constipação. E aí tudo isso vai levar aos sintomas clínicos, né? Então a paciente vai ter muita dor e isso, nossa, realmente tem pacientes que impactam muito a qualidade de vida, entendeu? Bacana. Vou saber essas informações. Então, se você tem algum desses sintomas, já procura seu geral, você tem contato com a doutora Amanda ou a doutora Catarina. Vamos investigar. Para investigar isso que está acontecendo. Doutora Catarina, conta pra gente aí como os hormônios impactam na saúde feminina, especialmente na fase reprodutiva e na menopausa. O que tem de interessante nessa parte aí? Tá, vamos lá.
Quem nunca sofreu com TPM, com a famosa tensão pré-menstrual, que atira a primeira pedra, né, gente? E os homens também sofrem um pouquinho com a gente, né? Com certeza. Justo. Então, nessa fase, né, reprodutiva, em que a gente tem os nossos hormônios lá, nosso ovário trabalhando, na fase que antecede a menstruação, a gente tem a queda desses níveis hormonais, principalmente da progesterona. E aí, com a queda desse hormônio, a mulher ela começa a sentir inchaço nas mamas ou no corpo, com ganho de peso, irritabilidade, tá? Distração, fraqueza, às vezes uma menor desenvoltura nos exercícios físicos, no trabalho, dificuldade de concentração, enfim, uma gama de sintomas que precisam ser avaliados individualmente e quantificados o quanto que aquilo está impactando na vida dela. E a boa notícia é que tem como a gente reverter esse quadro, tá? Porque é um impacto social, familiar e profissional na vida dessa mulher. Quando a gente já passa para a vida pós-reprodutiva, pós-menstruação, que a gente entra naquela fase de climatério, menopausa, a gente também sofre com essa queda dos hormônios, só que aí é mais pronunciado por conta do estrogênio. E aí aquela mulher que está na menopausa pode sentir aqueles famosos fogachos, que são aqueles calores que geralmente são mais noturnos, seguidos de um frio que é incontrolável, uma irritação também, sintomas depressivos. Então, em toda essa fase, né, da vida da mulher, seja na fase reprodutiva ou pós-reprodutiva, essas alterações hormonais podem influenciar negativamente na qualidade de vida dela e merecem sim ser investigadas e tratadas para trazer a melhor qualidade de vida. Bacana. Amanda, você quer comentar? Então, a gente fala muito de qualidade de vida da mulher e às vezes a mulher não entende o poder das medicações que a gente tem hoje, que o anticoncepcional nos remota a concepção, a gravidez. E, na verdade, hoje em dia a gente usa isso para estabilizar esses hormônios, entendeu? Então, imagina uma mulher que todo mês sangra muito, que tem muita dor de cólica, que tem irritabilidade, que varia, fica 15 dias bem e o resto do mês todo fica com essa variação inteira por causa dos hormônios. Isso é péssimo, gente. Isso às vezes impacta muito na qualidade de vida. Então, apesar do nome anticoncepcional, a gente usa essas medicações para propor essa nova qualidade de vida para a mulher, para estabilizar o hormônio. A mulher não vai ter dor, não vai ter muito sangramento, vai ter uma estabilidade de humor, não vai ter sintomas depressivos. Então, a gente tem que usar desses artimanhas, né, desses artifícios que a gente tem hoje em dia para dar qualidade para essa mulher. Você traz vários exemplos que vem várias mulheres na minha cabeça, né? Tem mãe, gente boa. Com a avaliação dele. Não, eu sou mesmo. Já sabe, né, pai? Tá bom. Doutora Amanda, e com relação ao DIU, Implanon, o que é isso? O que é esse tal do DIU? O que é esse tal de Implanon? E quais são os benefícios desses métodos contraceptivos? Então, esses são dois exemplos maravilhosos que a gente tem no mercado hoje, que fazem tanto a anticoncepção quanto isso que a gente acabou de falar, o controle de sintomas, né? Inclusive, voltando um pouquinho para aquela questão das adolescentes, são métodos que são muito indicados para elas, porque são métodos de longa duração. Então, você coloca um DIU, você consegue ficar lá, dependendo se for hormonal ou não, 5 a 10 anos com o método. Então, vamos lá. Quanto tempo a mulher vai ganhar ali, preservando a vida, né, reprodutiva, sem se for hormonal, né? Ou se for um DIU de cobre, por exemplo, que não tem hormônio, mas sem uma gestação não planejada, entendeu? Então, a gente consegue colocar um DIU, inserir um DIU numa paciente de 15 anos, de 16 anos, que já iniciou a atividade sexual, mas não tem planejamento de gestar. Então, imagina quanto que você vai melhorar para ela, ajudar ela a estudar, entendeu? E ter uma vida sem ter uma gestação precoce. Isso é saúde pública também. E eu acho que o mito que acontece muito é que a adolescente ela precisa ter tido um filho para colocar e inserir um DIU. Gente, isso não é verdade, tá? Só precisa iniciar a vida sexual para inserir um DIU. Ela não precisa ter parido, ela não precisa ter tido um filho. Tá? Isso é um mito muito grande para um método tão maravilhoso, com tantos benefícios que a doutora Amanda falou. Exato. E se não tiver iniciado a vida sexual, não tem problema também, porque a gente pode usar Implanon. O Implanon não tem a ver com a vagina, não vai lá. O Implanon é um dispositivo com bastãozinho que a gente insere aqui no braço, que
fica subcutâneo, seja na gordurinha do braço da mulher. Então a gente insere com uma anestesia local e ela fica lá. Inclusive hoje é o método mais seguro que a gente tem no mercado. Mais seguro, inclusive, que a laqueadura. Então, poxa, como é bom, né? A gente conseguir um método que vá lá dar essa qualidade de vida em relação a dor e sangramento para a mulher e vai ter a preservação, né? Não vai fazer uma gestação não planejada, uma gravidez na adolescência antes da hora, entendeu? Então é muito bom para a adolescência esses métodos. Mas também servem para outros faixas etárias, né? Inclusive o DIU, o Mirena é um que a gente adora, um DIU hormonal, a gente consegue fazer até uso na menopausa, o paciente tem uma qualidade muito boa com ele. Ele é inserido intraútero, né? Pode ser tudo ambulatorial, às vezes a gente pode fazer hospitalar, no bloco cirúrgico, mas é muito fácil de colocar, a gente coloca, insere dentro do útero, a paciente só faz controle com ultrassom transvaginal para ver se está bem colocado, e aí pronto, segue a vida. Não tem aquele incômodo da pílula que tem que ficar lembrando, tomando todo dia, entendeu? Então, assim, em termos de qualidade de vida também ajuda muito, porque a paciente não vai ter trabalho nenhum, não vai precisar ficar lembrando de tomar alguma coisa, entendeu? Então, é muito prático. Hoje em dia, principalmente assim, a gente tem uma vida corrida, a gente trabalha, a gente faz atividade física, a gente, enfim. Então, às vezes, não consegue manter um horário certo de medicação, não consegue, às vezes, lembrar. Então, esses métodos de longa duração são exatamente para isso. Isso. A gente pensa em alguns grupos, pacientes que não querem ter filho no próximo ano, paciente que é indicado fazer esses métodos de longa duração. Paciente que não lembra de fazer a troca da pílula, a troca do anel, a troca dos outros métodos que dependem, né, da mulher lembrar. E também os benefícios, que vale a pena a gente falar sobre isso. Quando a gente olha isoladamente o custo desses métodos de longa duração, nossa, doutora, mas é mais caro do que uma cartela. Mas como a duração dele é longa, então o custo-benefício dele é melhor do que as pílulas. Isso. A longo prazo é só um cálculo simples, né? Você vai gastar um valor X para um método aqui, mas ele vai durar 7 anos. Então, divide esse valor por 7 anos. Então, é um valor muito baixo, muito bom, compensa demais. E tem, se você citar a vantagem e desvantagem do Implanon e do DIU? Então, isso daí é difícil da gente falar, porque cada paciente é uma paciente, cada paciente tem uma indicação, entendeu? Tanto a indicação, como a gente falou, se tem ou não atividade sexual, para a gente poder ou não inserir o DIU, quanto o perfil da mulher, entendeu? A gente tem que avaliar peso, tem que avaliar como é o fluxo menstrual, se é um fluxo muito intenso, se é um fluxo mais levinho, entendeu? Se sente muita dor, se não sente, entendeu? Tudo isso vai influenciar na escolha do método. Então, isso tem que ser muito bem conversado com o seu ginecologista obstetra, para ele avaliar, entendeu? Que tipo de pele importa pra gente, entendeu? Porque pode impactar também o aparecimento de hábito, ganho de peso, tudo isso importa, entendeu? Então, cada método tem suas vantagens e desvantagens. Todos os métodos são muito bons, mas cada um tem sua vantagem e desvantagem. Então, a médica tem que conhecer o perfil do seu paciente para poder indicar o método. Não existe isso de, minha amiga usa o DIU e ela se deu bem, então agora eu vou usar o DIU também. Não é assim, né? A gente vê muito isso. Aí o que acontece? Ela acaba colocando o método e depois não se adapta, tem que retirar. Na verdade, o que falta foi uma conversa. Então, a avaliação médica é muito importante. Interessante. Não conhecia esse método do Implanon. Chique, né? A gente tá colocando chique. Não, é chique da medicina, mas é maravilhoso. Doutora Catarina, como a saúde íntima influencia a qualidade de vida e o bem-estar geral da mulher? Conta pra gente. Total, né? Influencia total, porque a saúde, né? O conceito de saúde ele envolve tudo. Saúde física, saúde mental, saúde sexual. Então, a saúde íntima, ela entra nesse contexto, tá? Então, a gente tem hoje em dia, né, várias propagandas na TV ensinando como, teve o corrimento branquinho, usa essa pomada que você vai ficar boa. Gente, né, vá para sua médica, seja examinado. Hoje em dia a gente pode solicitar exames, painéis para avaliar quais os micro-organismos que estão presentes nessa secreção para que a gente faça um tratamento mais assertivo, né? Eu tenho absoluta certeza, né? A Amanda com certeza conhece, e mulheres conhecem amigas, conhecem outras, que aquela mulher está sofrendo com um corrimento que está recorrente, que não melhora com nada, que está impactando na vida profissional, na vida sexual, conjugal, e não procura fazer esse tratamento assertivo. Então, a saúde íntima ela é fundamental.
E saindo do aspecto desses corrimentos, a gente tem aquela questão da menopausa, que a gente tem a queda dos níveis hormonais, e aquela mulher que parou de menstruar, que não tem mais tanto estrogênio, ela tende a ter uma vagina mais ressecada, seca, e que vai tanto propiciar o surgimento de outros tipos de corrimentos, lesões na região íntima, na vulva, quanto também dificultar, né, o prazer no ato sexual. Então, a saúde íntima está totalmente relacionada ao conceito de saúde global da mulher. Era uma dúvida, Flávia. Não, eu ia só complementar essa fala dela, que inclusive a gente recebe muitos pacientes que fazem essas automedicações, né? Tomam remédios orais e fazem as pomadas vaginais. E quando chegam com a gente, já chegam, já fiz tanta coisa que você propiciou uma resistência, entendeu? Então a gente fica até mais limitado em relação ao tratamento porque a paciente já criou uma resistência, tanto bacteriana quanto acústica. Então isso dificulta o tratamento depois, entendeu? Então o ideal é não fazer essa automedicação, é procurar o médico mesmo para fazer a medicação adequada, porque às vezes a gente está falando de uma bactéria e a paciente está tratando um fungo, às vezes não vai resolver, entendeu? Então tem que fazer a avaliação realmente. Tá, e a dúvida que eu perguntar era qual é a frequência que essas mulheres, tanto na fase adolescência, na fase ativa, vamos dizer assim, né, e depois já mais madura, qual é a frequência de consultas que ela deve ter no profissional de saúde? É mensal, é semestral, anual? Como é que é? Dentro da normalidade, qual deve ser essa frequência? O mínimo é uma vez ao ano, tá? Mas a frequência exata vai depender da paciente, né? Por exemplo, se eu tenho uma adolescente que eu iniciei um método anticoncepcional, eu preciso saber como é que ela vai se adaptar, como é que o ciclo dela vai estar, ela está tomando corretamente a pílula, ou ela se adaptou a um método de longa duração, padrão de sangramento. Se eu tenho uma paciente que está na menopausa e eu iniciei uma reposição hormonal, eu preciso saber se ela está fazendo o uso correto, se os sintomas dela melhoraram, se eu tiver alguma alteração laboratorial. Então, o mínimo é uma vez ao ano. O máximo depende da paciente, depende da queixa. Bacana. Doutoras, indo para nós finalmente, gostaria de fazer aqui um bate-bola sobre verdade ou mitos que te escuta aí, né? Então, vou lançar aqui uma frase perfeita e vocês vão se dividir para poder responder. Tá? Vamos lá. Verdade ou mito sobre gravidez e saúde íntima feminina? Vamos lá. Comer por dois é necessário durante a gravidez? Verdade ou mito? Com certeza não. Esse é o pavor de qualquer obstetra, tá? Não precisa comer por dois. O que a gente tem que levar em consideração é a qualidade desses alimentos. O que importa é você ter um bom suporte nutricional, que você vai dar tanto nutrindo a mãe quanto o bebê, ganhando bom ganho de peso para o bebê, o controle adequado do peso da mãe, né? Porque a gente não pode ter um ganho de peso excessivo. A obesidade ela vai ter consequências negativas na gestação, pode virar diabetes gestacional, pode evoluir com a pré-eclâmpsia. Então não é o que a gente quer. Então só qualidade de alimentação, não quantidade. Beleza, mito. Então, vamos lá. Ducha vaginal é necessário para manter a higiene íntima? Verdade ou mito? De forma alguma, gente. Olha, isso aí é um mito horroroso, tá? Aquela famosa duchinha, quando ela impacta lá na vagina, ela vai estar retirando todos aqueles micro-organismos daquela tua flora que tá te protegendo. Então é super comum a gente pegar paciente, né, Amanda, que tá tendo aqueles corrimentos recorrentes que não melhora com nada, mas tá tendo esses erros de higiene, como por exemplo a duchinha. Grávidas não podem praticar exercícios físicos. Verdade ou mito? É mito também. Inclusive, sou a maior defensora da atividade física na gestação, tá? O que importa é você fazer uma avaliação inicial com a sua obstetra, ver se está tudo bem, ver se não tem alguma contraindicação, se tem algum problema que realmente não possa fazer. Vamos um exemplo. Uma grávida do primeiro, segundo trimestre, que tem aquela predisposição a um parto prematuro, um colo mais curto. Nesses casos, a gente tem que fazer uma atenção especial, se esse gestante não vai poder fazer qualquer atividade, então a gente precisa acompanhar mais de perto. Mas fora isso, uma gestação saudável, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma restrição, praticar atividade física. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida da mulher durante a gestação, evitar dores, ajudar na hora do parto, então tem que fazer. Uma curiosidade agora, né? A minha esposa, por exemplo, vai praticar crossfit e corrida. E aí te deu uma suspendida para poder, né, acompanhar melhor, tá? Mas ainda está na fase de avaliar. Esse tipo de atividade física, como corrida, crossfit,
são que tem mais impacto, assim, bem recomendado nesses casos? Ou varia também? Se a paciente já fazia essas atividades antes da gestação, elas podem até continuar, mas a gente precisa adaptar algumas coisas, né? Então, não é para fazer grandes esforços, atividades que impactam muito, principalmente na barriga, entendeu? Hoje em dia, inclusive, a gente já tem muitos profissionais da área da educação física que já fazem um atendimento específico para gestante, que isso é muito legal, entendeu? Que a paciente já faz essa atividade, gosta, se adapta, então a gente vai continuar essa atividade mantendo só com uma adaptação. Então não está liberado sim, exceto quando tem alguma contraindicação. A menstruação deve ser regular e sem variações. Verdade ou mito? A menstruação ela tem que ser regular. E regular, quando a gente fala, tá? É aquela menstruação que vai estar variando entre 25 a 35 dias, tá? E esse é um período que a gente dá para aquelas mulheres que já estão menstruando há mais de 3 anos. Então, sim, se você não usa nenhum tipo de anticoncepcional ou usa um anticoncepcional sem hormônio, ou seja, está dependendo só do teu corpo, sua menstruação tem que estar dentro desse período se você menstrua há mais de 3 anos. Se você passa longos períodos sem menstruar ou intervalos muito curtos, você precisa de uma avaliação. Não é normal. Que é dúvida. É parcialmente mito ou parcialmente verdade? Precisa menstruar regular, nesses critérios. Tá bom. Grávidas não devem tomar café ou consumir cafeína. Verdade ou mito? Sem café aí. Essa aí depende também, porque na verdade tem uma quantidade que é aceitável durante a gestação, mas é uma quantidade muito pequena. Geralmente a gente diz que é um copinho desse, uma xícarazinha de chá. Então, como a gente não consegue quantificar muitas vezes, a paciente mesmo tem essa dificuldade, a gente recomenda que ou realmente suspenda, entendeu? Ou prefira um café descafeinado, ou então faça a medidinha certa. Porque a cafeína não é recomendada na gestação. Então tem que ter esse controle. Inclusive, outras coisas que tem alguns estimulantes, contém cafeína, energéticos, alguns suplementos, Coca-Cola, isso daí também não é recomendado. Que passa muito isso, tá? É tipo Coca-Cola. Exatamente. Mulheres que não têm sintomas não precisam fazer o Papa Nicolau. Verdade ou mito? Mito, total mito, tá? O Papa Nicolau, que é o exame preventivo, como a gente chama popularmente, a função dele não é avaliar sintoma, queixa clínica da paciente. Como o próprio nome diz, preventivo. Ele é o exame para prevenir o câncer de colo de útero, tá? Então não precisa estar sentindo nada. Quando a gente vai sentir alguma coisa de colo de útero, do câncer, já é um estágio muito avançado. Ele é para ser feito regularmente anual, uma vez ao ano. E às vezes até com um intervalo menor se a gente pegar alguma alteração. Então, totalmente mito, tá? Não precisa sentir nada para fazer Papa Nicolau, não. E as pacientes confundem isso. Elas tendem a fazer o preventivo quando estão com doente. Que, na verdade, o preventivo ele até avalia e demonstra lá no resultado a flora da vagina, mas o objetivo principal não é esse. Existem outros exames para isso. O objetivo é verificar a malignidade. Então, você tem que fazer essa distinção. A menopausa marca o fim da vida sexual ativa. Verdade ou mito? De forma alguma, tá? A menopausa ela marca que os ovários estão cansados, que eles não estão querendo mais produzir hormônios, mas isso não tem relação com parar a vida sexual, tá? A mulher, a sexualidade, ela é muito complexa, envolve muitos fatores, tá? Então, não tem relação de parei de menstruar, não vou ter mais relação sexual. De forma alguma, isso é mito. Antibióticos curam todas as infecções vaginais. Verdade ou mito? É mito. Inclusive, se fosse verdade, aquelas automedicações iam dar certo. Mas não é assim. A gente precisa fazer um tratamento direcionado para cada caso, né? Para cada queixa da paciente. A gente não pode tratar todo mundo igual da mesma forma. Então, é avaliar cada caso e ver qual é a medicação específica para evitar a resistência, gente. Hoje em dia, as pacientes se automedicam tanto que as pacientes têm muita resistência, tanto bacteriana quanto fúngica. Isso dificulta muito o tratamento. Então, vai ter queixa recorrente, que a gente fica mais limitado. Né? Então, sempre procurar um jeito. A posição da barriga indica o sexo do bebê. Verdade ou mito? O que você acha, né? Gente, que eu não tirava.
Gente, isso que eu falo, né? E sobre isso tem vários vídeos, né? Até a posição que fez aquela gaveta livre é tipo sexo. Mas na verdade, não. Isso é completamente imprevisível. Até alguns estudos falam que o tamanho dos flagelos dos espermatozoides pode direcionar alguma coisa. Mas isso daí não. Cientificamente comprovado não tem, gente. Exato. E para fechar, a última, o estresse durante a gravidez não afeta o bebê. Verdade ou mito? Pode afetar sim, tá, gente? O bebê percebe tudo o que acontece fora da barriga, né? Então, uma gestação tranquila, ter um apoio social envolvendo essa gestação, a rede de apoio que a gente chama, né? Um equilíbrio emocional que a gente diz durante a gestação é muito importante. A paciente sentir-se acolhida, isso daí é essencial para ter uma gestação tranquila. Se não tiver, se tiver muito estresse, aquele abalo emocional, muitas inseguranças, muita vulnerabilidade, isso é ruim para a mãe e o bebê sente sim, tá? Tanto que quando a gente faz coisas boas com o bebê, a gente conversa, canta música, mais, o bebê reage de uma forma melhor, entendeu? Então, realmente, a gestante tem que ter uma rede de apoio público. Não pode ficar muito estressado. Não. Tá, então, pessoal, pensei aqui na pauta, pensei em perguntas. E que agora eu queria que vocês falassem como quem acompanha, vendo a gente, ouvindo esse podcast, pode encontrar vocês, tanto no Saúde Office quanto nas redes sociais. A minha rede social é @AmandaMalesGO, tudo junto, sem nada, tudo junto, tá? E eu tô fazendo atendimento lá no Saúde Office. Agora, por enquanto, estou nas 4, mas a gente vai fazer uma franquia, então a gente vai ficar na terça de manhã, tá? E aí a gente pode acompanhar. Mas uma coisa que eu quero lembrar é que a nossa equipe de saúde ela é muito conectada. Então, tanto com o paciente que faz um pré-natal, por exemplo, com a doutora Georgia, quanto com a doutora comigo, na hora do parto ela vai ser assistida por toda a equipe, entendeu? Então, isso é bacana, eu sempre reforço para os pacientes, porque quando a gente tem uma equipe, a gente trabalha sempre com alguém que a gente confia. Então, isso passa mais segurança tanto para a gente quanto para o paciente. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal de saúde, a gente ter montado essa equipe bacana e a gente se complementa. A doutora Catarina faz atendimento ginecológico, faz essa parte de avaliação, pré-concepção, de reprodução e depois encaminha para a gente. Então, a gente conversa, troca uma ideia, isso é muito bacana de lá. Então, podem procurar a gente por lá. Bacana, doutora Amanda. E você, doutora Catarina? Então, atualmente a gente vai fazer uma troca a partir de outubro, mas atualmente eu estou nas terças-feiras pela manhã, lá no Saúde, mas a partir de outubro vocês vão me encontrar na quarta-feira pela manhã, tá? E lá no Saúde a gente tem um espaço ideal, tanto para a gente conversar, a gente tem materiais, tá? Demonstrativos dos métodos contraceptivos, a gente consegue bater um bom papo, que nem aqui, tá? Para tirar todas as suas dúvidas, te orientar na saúde íntima, sexual, né? Preservação de fertilidade, anticoncepção, fazer esse atendimento pré-concepção, tá? Então, assim, eu vou estar te esperando lá. Amo trabalhar com mulheres, sou apaixonada por essa área, apaixonada por manter a saúde das mulheres em dia e deixar elas bem sabidas da sua saúde. Então, é isso, gente. Eu vou ficar esperando vocês. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, de vez em quando eu estou publicando alguns materiais também informativos. Eu tenho o Instagram, doutora Catarina, normal, CA, Faria de Limas, e aí vocês podem me encontrar por lá. Bom, obrigado pelo tempo de vocês. Sei que a vida de vocês é extremamente corrida, né? Toda vez inventando e plantando o outro. Né? E a gente fica com essa boa mensagem que vocês disseram de todo esse tema bastante relevante. E a gente agradece quem nos acompanha até agora. E fica a dica, se você gostou desse conteúdo, encaminha para alguém, para que mais pessoas possam saber mais informações sobre a saúde feminina, sobre partos, sobre obstetrícia, sobre a saúde materna infantil. Bom? Obrigado, Ninas. A gente agradece também a oportunidade, esse espaço, né, para a gente aproveitar e apresentar nosso trabalho, e é muito importante para a gente também. Muito obrigada. De nada. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, gente.